Olá, pessoal! A gente dá continuidade à série de conversas para conhecer mais de perto iniciativas que contribuem para solucionar o saneamento básico no Brasil em ocupações urbanas precárias, em áreas isoladas, comunidades rurais tradicionais. A gente vai conversar agora com a Fabiana Toque, da TID Setúbal, e com o Tomás Kipnis, que é do Saneamento Inclusivo. Eles integram o projeto do Jardim La Pena, em um bairro da zona leste da cidade de São Paulo, São Miguel Paulista. Olá, Tom. Olá, Fabi. Sejam bem-vindo e bem-vinda a essa série de entrevistas. Eu gostaria que vocês falassem um pouco mais sobre esse projeto e como ele surgiu. Muito bem. Acho que eu posso começar aqui falando um pouquinho pela Fundação TID Setúbal, né? Acho que, primeiro, para quem não conhece, a Fundação TID Setúbal é uma fundação familiar do campo filantrópico, é uma fundação que atua, né, no Jardim La Pena lá desde 2006. A gente começou a nossa atuação no Jardim La Pena, né? E aí, após mais de 10 anos atuando junto com aquela comunidade, junto com os moradores e trazendo diversas melhorias para o bairro, a gente se reorganizou para olhar para outras periferias urbanas e entender como que uma fundação do campo filantrópico consegue induzir as transformações também nas periferias urbanas do Brasil. Então, hoje, a Fundação atua com essa missão, né, de reduzir as desigualdades entre os centros e as periferias urbanas, e aí a gente está, hoje, muitas das atividades que a gente desenvolve, muitos dos projetos que a gente desenvolve, acontecem lá no Jardim La Pena e que tem como intuito desenvolver um protótipo, um modelo que possa ser replicável, possa ser pensado para outros bairros que possuem as características semelhantes ao Jardim La Pena, que são características bastante típicas das periferias das grandes cidades brasileiras. Então, o projeto ele começa a surgir lá atrás, em 2020, onde a gente se reúne com o Instituto Água e Saneamento, com o Instituto Iguá, com o Instituto Galo da Manhã e com o mandato da Marina Elou, para discutir as possibilidades, né, de ampliação do acesso do saneamento básico nas áreas de alta vulnerabilidade urbana. E aí, a partir daí, a gente começa a pensar como que esse grupo poderia ser mais potente para intervir nessas áreas, né, trazendo suas diferentes expertises, e começamos a olhar, então, para o Jardim La Pena, né? E como que é o Jardim La Pena, o que o Jardim La Pena tem em termos de demandas de saneamento, quais são as diferentes demandas, né, de saneamento. A gente sabe que tem acesso aos serviços básicos já bastante consolidados, mas outros pedaços do bairro que ainda carecem desse tipo de serviço. Então, a gente começa a estudar mais a fundo, né, a realizar um diagnóstico das demandas do Jardim La Pena. Mas antes da gente falar desse diagnóstico, eu queria mostrar um pouquinho para vocês aonde é esse bairro que a gente está falando. Bom, o Jardim La Pena é um bairro que fica localizado na zona leste de São Paulo, na subprefeitura de São Miguel Paulista. Aqui nessa imagem vocês podem ver que o Jardim La Pena é um bairro relativamente pequeno, né? Ele tem fronteira com uma estação de tratamento de esgoto da Sabesp, faz fronteira a nordeste com a Nitroquímica, e aqui ao sul vocês podem ver o corte da linha da CPTM, que é uma das entradas para o acesso ao bairro, né? E o bairro, assim, como a maior... primeiro, é um bairro que já está localizado, como vocês podem ver, né, na várzea do rio Tietê. Então, é um bairro que vem sofrendo, né, nos últimos 10 anos, uma vinda de diversas famílias, né, para ocupar, para habitar esse bairro nas áreas que ainda estavam livres do bairro, né? E normalmente essas áreas onde as famílias mais vulneráveis acabam se instalando são as áreas onde sofre maior pressão ambiental, que é justamente sobre o leito, né, ou em divisas, né? A gente vê muitas das ocupações hoje nas periferias sendo instaladas, né, em morros com um potencial risco de desabamento. No caso dessa comunidade do Jardim La Pena, a gente tem uma ocupação mais recente que foi se consolidando ao longo do córrego do Jardim La Pena. No entanto,
o Córrego do Jardim La Pena, ele é um dos canais, né, um dos meios pela qual toda a água fluvial que vem lá do centro de São Miguel Paulista escorre para chegar no Córrego do Jacu e depois, posteriormente, no Tietê. E o que acontece é que, com as ocupações mais recentes, esse córrego foi ficando aterrado, né? Ele foi, de uma certa forma, as casas vão se consolidando, né, nos espaços que sobram, muitas delas sobre o próprio leito do rio, o que acabou, de uma certa forma, comprometendo a capacidade hidráulica, né, a capacidade de escoamento desse córrego. Sendo que o Jardim La Pena já está, né, localizado numa área que está naturalmente exposta a alagamentos, por ser uma área de várzea, né, a ocupação mais recente sobre o leito do córrego do Jardim La Pena intensificou um pouco esse processo, né? Então, a gente tem hoje no bairro um problema que é muito alarmante, é um problema, inclusive, de saúde pública, que ao longo, né, dos períodos das grandes chuvas, que começam agora em dezembro e vão até março, muitas famílias ficam literalmente com suas casas, né, cheias d'água e uma água que não é tratada, né? Então, é um problema bastante alarmante no bairro, e é um problema que esse grupo que eu falei, formado por esses parceiros, né, o Instituto Água e Saneamento, Instituto Iguá, mandato da deputada estadual Marina Elou e o Instituto Galo da Manhã, a gente começou a olhar, então, como que a gente poderia atuar frente a essa questão. Fabi, e quais são as estratégias do projeto Jardim La Pena? Bom, então, quando a gente começa, né, a levantar todo esse diagnóstico, a gente também começa a pensar em como resolver esses problemas, né, junto com esse grupo. E uma das possibilidades que a gente entendeu ser mais viável parte também de uma compreensão da fundação em relação a como o poder público pode se envolver em processos como esse. A gente sabe muito bem que o poder público, o poder público, né, o município, o estado em especial, não consegue dar conta de todas as demandas, né, de investimento em infraestrutura nos bairros periféricos. E entendendo essa limitação, né, embora a gente saiba que qualquer solução para provisão de infraestrutura nos bairros periféricos passam pelo envolvimento do Estado, a gente sabe que os recursos estão limitados. Então, como que a gente, do campo filantrópico, né, de organizações do terceiro setor, a gente consegue alavancar a vinda de investimentos públicos? Então, a gente pensou e desenhou a seguinte estratégia. Para que a gente conseguisse fazer com que essas... Não é função, né, do campo filantrópico implementar obras de drenagem, mas a gente pode influenciar para que o governo traga essas obras com maior celeridade. Então, o que a gente tem feito na Fundação, estamos fazendo novamente nesse projeto, é contratar os projetos básicos para essas soluções e fazer uma doação para a prefeitura ou para o órgão público responsável para a implementação dessas obras. Então, no caso das obras de drenagem, a gente abriu uma concorrência, contratamos uma empresa de engenharia para que essa empresa pudesse desenhar os projetos básicos, o projeto básico já num ponto de licitação, né, próximo às necessidades, né, com orçamento, inclusive, para que a gente efetue, ao final desse processo, a doação para a CIURB, que é a Secretaria de Infraestrutura Urbana, que é responsável pela realização das obras de drenagem, nesse caso específico do Jardim La Pena. Para além disso, a gente tem conversado também com a Sabesp e tem conversado com o DAE e com a Subprefeitura de São Miguel, que são nossos parceiros para a implementação dessas obras. Nesse momento, a gente desenhou as soluções, que eu gostaria de convidar um pouquinho o Tomás para falar dessas diferentes soluções que a gente pensou e pelas quais a gente está contratando os projetos básicos para doação para a prefeitura. Obrigado, Fabiana. Olá a todos. Acho que antes de entrar nas soluções em si, acho que vale recapitular que o primeiro passo foi fazer um estudo para entender melhor o território no âmbito do saneamento, abordando desde abastecimento de água, também a situação com relação ao esgotamento sanitário, drenagem de águas pluviais e manejo de resíduos sólidos.
e a partir de uma compreensão mais sensível das demandas, da urgência das questões enfrentadas, distribuir quais soluções seriam de fato efetivas e adaptadas para o contexto local e quais que seriam viáveis ao longo do tempo. Então, a partir daí, traçou-se uma série de ações e soluções para lidar com cada um dos problemas relacionados aos diferentes componentes do saneamento, e ficou muito claro, a partir desse estudo, que a questão da drenagem urbana é fundamental. Sem resolver essa questão das inundações, pelo menos nas frações mais baixas da comunidade, mais próximas do córrego, não seria possível trazer avanços com relação ao abastecimento de água, sequer habitação, que é algo também que a Fundação Tite Setúbal tem avançado bastante. Então, o primeiro passo, de fato, foi e vem sendo detalhar soluções com relação à drenagem. E a drenagem, por ser uma região na antiga calha, na calha original do rio Tietê, e que hoje constitui a várzea, uma região bastante complicada em termos de inundação, tanto pela influência das cheias do Tietê, como por ser uma região baixa, com uma bacia de captação bastante grande, é uma situação de bastante vulnerabilidade, com muitas ocupações literalmente sobre o curso d'água original. Então, o projeto envolveu algumas ações, até esse momento, para lidar com a cheia do Tietê, para evitar que, pelo remanso ou por obstrução do curso d'água, do que vem do Jardim La Pena e do bairro A Montante, que é São Miguel, não ficasse reservado e ocasionasse a elevação do nível da água no curso hídrico. Então, um primeiro momento a primeira iniciativa é recuperar o curso d'água para garantir condições hidráulicas de escoamento. O segundo é evitar que tenha o remanso de possíveis cheias do Tietê. Isso, o Jardim La Pena, pelo mapa, talvez dê para ver, tem uma influência pelo córrego do Jacu, e por Nordeste tem um meandro que também conecta com uma foz de um córrego no rio Tietê. Então, realmente é uma área bastante vulnerável e que precisa dessas ações intensivas. E como a Fabiana mencionou, eu acho que esse projeto piloto tem o potencial, para além de trazer as soluções, de pilotar e testar formas de ação de natureza filantrópica para contribuir com essa questão, porque as ordens de investimento são muito elevadas e cabem geralmente à instância pública, mas agilizar e avançar com projetos, estudos de qualidade para que as ações sejam efetivas e adaptadas aos contextos, isso tem uma grande contribuição. Então, pessoal, a gente está chegando ao fim da nossa entrevista e eu gostaria muito de pedir para vocês para deixarem registrada aqui uma mensagem para quem assiste essa entrevista e também divulgar as redes sociais, tanto da Fundação Tide Setúbal quanto do Saneamento Inclusivo, para que as pessoas que estão assistindo possam conhecer um pouco mais sobre as iniciativas. Bom, eu acho que o saneamento tem solução e essa solução passa pela articulação dos diferentes atores, né? Tanto o setor público, quanto as instituições privadas, quanto a comunidade local e quanto o campo filantrópico, para que a gente consiga propor juntos soluções mais efetivas e mais céleres para resolver esse grande desafio que é muito comum nas periferias das grandes cidades brasileiras. Muito bom. Saneamento tem solução, acho que vem como uma mensagem para ressaltar que todo o Brasil é muito heterogêneo, cheio de condições e peculiaridades, e para todas elas tem soluções, desde que elas sejam adaptadas e conversadas com a comunidade. O Instituto Água de Saneamento reforça aí, afirma o apoio, tanto à Fundação Tide Setúbal quanto ao parceiro também Saneamento Inclusivo. E é isso. Acho que é importante, vocês falaram, né? Saneamento realmente tem solução e o projeto Jardim La Pena demonstra isso, prova isso. E é isso, a gente segue juntos aí nessa programação do Dia Mundial do Banheiro. Até a próxima. Até. Obrigado. Obrigada.